Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy e no vídeo de hoje nós vamos passar por muitos assuntos, hein? Trazer um boletim informativo para vocês, pois tem história nova do Plata e a história não é boa não, tá? Tem mudança no departamento de futebol do Flamengo, pois desde a saída do Filipe Luiz e agora com a chegada do Leonardo Jardim, teve uma mudança na comissão permanente ali do Flamengo. O Flamengo tá de camisa nova, né? Pois teve um vazamento e aí tem um detalhe que eu quero contar pra vocês. Tem uma história ali do Mbappé, só que nessa história toda, pouca gente se atentou a duas situações. Também quero contar aqui pra vocês, tem sobre jogadores, né, que vão pra seleção, a gente até pode começar com esse assunto, pois o Flamengo tá contando com eles. Enfim, vou tentar aqui trazer um boletim informativo bem objetivo e rápido pra você. O amigo rubro-negro que tá passando aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, deixa aí seu like, deixa a sua curtida, aperta aí o hypar, pois sempre dá essa ajuda ao nosso canal, é gratuito, né? Aperta aí o hypar e vamos juntos nessa. Por aqui a gente vai diariamente falando sobre o nosso Flamengo, trazendo as informações, dando a nossa opinião, trazendo notícias, análise, então chega junto aí, amigo rubro-negro. Eu vou até começar por esse assunto que eu citei, que é dos jogadores convocados, porque o Flamengo está contando com eles no próximo jogo do Flamengo, tá? O Flamengo joga no dia 2 de abril, tá? Falta pouco. E aí o Flamengo tá contando com esses caras. O jogo é fora de casa, em Bragança, né, contra o Red Bull Bragantino, e aí vai depender de como será a utilização deles. Por exemplo, o Léo Pereira, o Alexandre, o Danilo, eles vão enfrentar a França. Só que é importante saber como vai ser a utilização deles no jogo contra a Croácia. Pois aí, dependendo... Pô, o Alexandre foi cortado, pô. Acabei de falar uma besteira. Foi o Kaique do Cruzeiro. Não, o Alexandre corta. Danilo e Léo Pereira. Pois dependendo de como vai ser a utilização, aí sim o Flamengo vai jogar com eles. Então, até pela listagem dos jogadores convocados, são esses aqui, ó. Léo Pereira e Danilo, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, Carrascal e Plata. Tá? Dependendo de qual será a minutagem, o Flamengo vai utilizar todos esses jogadores no dia 2 de abril contra o Red Bull Bragantino. Eu vou pegar cada assunto, vou amarrar um no outro, tá? Já que a gente falou do Plata, vamos falar logo do Plata. Saíram notícias novas, inclusive para você que não viu o nosso vídeo falando sobre o Gonçalo Plata, foi anteontem. Dá uma conferida nesse vídeo, mas aí tem novas... Cara, eu não sabia, tá? Dessa informação. Então eu vou até passar aqui para vocês... da passagem do Plata, do Flamengo, tem situações que foram contornadas pelo departamento de futebol e que multou ali o atacante por alguns atrasos. Olha o absurdo. Em algumas ocasiões, seguranças do clube tiveram que tirar acompanhantes de Plata do hotel da concentração. O caso foi abafado e não houve multa. A indisciplina foi registrada entre jogos contra o Internacional, lá no ano passado, quando o Flamengo enfrentou o Colorado pelo Brasileirão, e pela Copa Libertadores, né? Tudo lá em Porto Alegre. Cara, aí já é uma outra parada. O que a gente até havia falado, que parte também por esse descuido do atleta, né? Indo pra festa, mas levando acompanhantes para hotel, para concentração, pro ambiente do Flamengo, aí a disciplina ainda acaba, então mostra que sim, o atleta está no comprometimento. Se ele quer acabar com o corpo dele, se ele quer acabar com o rendimento dele, se ele prefere as brincadeiras, pô, ele tem todo esse direito. Agora o Flamengo não dá para ficar com o atleta, né? Não tem como. Então assim, é aquilo que a gente tem falado, acaba se tornando uma bomba que tá ali, que vai explodindo sempre, né? Nem sabíamos desse caso. O Flamengo espera até o meio do ano, pois existe uma projeção ali dele poder mostrar algo positivo na seleção equatoriana, onde ele joga, normalmente performa bem, como eu citei, ou o Flamengo vai tentar de agora, mas aí, para tentar agora, tem que ter proposta. E agora qual é a proposta? Sabendo de mais capítulos, porque ele já é recorrente. Então, uma situação aí muito complicada do Plata, nessa nova matéria que acabou saindo aí do atacante do Flamengo. Já que eu falei de atacante, vamos aproveitar. Bruno Henrique, Flamengo tendo essa negociação de renovação, né? O Flamengo quer esse vínculo, extensão de vínculo com o Bruno Henrique até 2027. Curiosamente, eu tenho ali... Queria ver o Bruno Henrique, né? Com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim vai usar o Bruno Henrique aonde? Mais por dentro, vai jogar pelo lado, mas pelo lado agora os jogadores também caem um pouquinho mais por dentro. Foi o vídeo de ontem, né? Vídeo tático de ontem. Então, enfim, eu tenho uma certa curiosidade de ver o Bruno Henrique aí nesse final aí de passagem, né? Encerramento de carreira. Como é que ele vai ser utilizado aí pelo Leonardo Jardim? Um Flamengo que já busca um pouco mais de transição, ele tem velocidade, tendo espaço, enfim, gera essa curiosidade. Fato este, o Flamengo está buscando essa negociação com o Bruno Henrique, né, formalizando essa proposta. A gente ainda não tem os valores até o final de 2027. O Bruno Henrique havia ensaiado ali uma
aposentadoria e tal, mas foi só um ensaio, uma declaração. Ele de fato vai querendo dar prosseguimento aí na carreira, e o Flamengo, o próprio BAP já havia falado que se depender se depender do BAP, ele vai continuar com o Bruno Henrique por essa passagem aí, não vai ser encerrada, né? Então, depois a gente consegue aí pegar a apuração dos valores, tudo certinho, porque havia um indicativo de que o Flamengo iria propor uma redução salarial, mas isso está no campo ainda de especulação, está no campo ainda da hipótese, nada ainda que foi formalizado, nada que seja oficial. E é importante a gente passar o que é e o que não é oficial, não é mesmo? Aliás, falando sobre oficial, mudou a comissão. Deixa eu até pegar aqui os nomes dos profissionais pra gente falar certinho aqui, porque é o seguinte, mudou ali a comissão do Flamengo. O Arthur Peixoto, ele foi efetivado agora como preparador físico principal do Flamengo, né? Ele já integrava o departamento de futebol, mas não tinha esse papel de liderança que antes era feito pelo Diogo Linhares, né? Então, quando tem essa mudança, o Felipe Luiz sai, o Leonardo Jardim traz alguns, né, membros da sua comissão e tal, o Arthur Peixoto, então, ele acaba sendo efetivado como preparador físico aí principal do Flamengo, e na minha opinião é uma tarefa, um profissional, é uma função que tem uma importância absurda, de impacto absurdo e direto com a comissão técnica do treinador da vez, e como se joga, como se prepara, demanda de número de jogos, a preparação física, você pode vencer ou perder temporada, dependendo da sua preparação física, pois aí tem a extensão do departamento médico, da recuperação. Então, assim, a preparação física ela é fundamental em atleta de alto desempenho, em performance, futebol, então sem sombra de dúvidas, né? Só pedir para você deixar aquele seu like, deixar sua curtida, que é muito importante aqui pro nosso trabalho, pois diariamente a gente vai trazendo aqui as informações, vai trazendo aqui as notícias, e é muito importante você deixar sempre a sua curtida, tá? Ontem teve um vazamento da camisa do Flamengo, né? Então você já sabe como vai ser a camisa do Flamengo. E aliás, eu tenho uma camisa aqui que eu acho que é muito semelhante e eu quero mostrar aqui pra vocês. Essa aqui, ó. É muito parecida com essa camisa aqui, que, né, também é pela Adidas, né? A camisa branca do Flamengo da temporada de 2015. Pois tem a faixa vermelha, tem essa faixa preta, o detalhe aqui do lado ele é vermelho, tem um detalhe na manga vermelho, o CRF também é vermelho, assim como a logo da Adidas. Então, assim, há muita semelhança dessa camisa, né, que foi vazada com essa camisa aqui que a gente tem na coleção. O que eu até havia falado, eu acreditava de que teríamos o trevo da Adidas, né? Aí o trevo da Adidas nesta camisa, pois é um modelo Originals, né? Onde a fornecedora batiza o nome Originals. Ela tem utilizado isso nas camisas 2, né, das seleções, por exemplo. Elas vão jogar com o logo Originals, aquele logo retrô. Eu achei que iria ter nessa camisa também, mas a confirmação é que vai ter na camisa 3. A camisa 3 do Flamengo, que sim, vai ter o símbolo Originals, o símbolo retrô da Adidas. Curtiu a camisa? Acha parecida? Eu acho idêntica, eu acho muito parecido. A diferença ali é na formação do CRF, onde nessa aqui é um CRF, digamos que retrô. Tá? A camisa, bom, dependendo ali do preço mais pra frente, a gente pega pra botar aqui também na nossa coleção, né? Vamos falar do Mbappé? Porque é o seguinte, vira aquela brincadeira, né? Onde é que eu vou botar essa camisa aqui? Vamos segurar ela. Fica aquela brincadeira do Mbappé e tal, e aí é o seguinte, a jornalista falou sobre, a gente tem que contextualizar, tá? A jornalista falou sobre Libertadores. Perfeito? Ela fala sobre Libertadores e aí o Mbappé dá essa declaração, né? Falando que, pô, quer ver o Flamengo ali em loco na Libertadores, pedir pro Vinícius Júnior e tal. Tem alguns pontos pra gente falar sobre que, né? Mbappé no Mengão? Será que já teve canal que botou assim? Mbappé no Mengão? Futuro do Mbappé no Flamengo? Que é o seguinte, vamos lá. Primeiro, ela não fala de Flamengo. Ela não cita o Flamengo. Então, assim, porque em algumas vezes isso acontece. O jornalista acaba jogando aquela bola e ela não cita Flamengo. É a primeira coisa. Uma outra, que é empate por uma questão pessoal dela. Ela é atleticana, né, como a gente sabe, como a mãe dela também era. E todo atleticano, vocês sabem como é que é. Então eu imagino como é que ela tem engolido a resposta quando ela cita Libertadores e ele fala Flamengo. Deve ter... caramba! Vai falar logo do malvado? Logo deles! Então, assim, isso é engraçado, né? É óbvio que ela não vai falar sobre isso, admitir isso, mas como atleticana, deve ter ficado numa situação meio complicada. E aí, tem uma relação do Mbappé. Você imagina um astro do Real Madrid há 10 anos atrás
falando do Flamengo, por uma questão assim, difícil porque, primeiro, não iria ter um atleta formado no Flamengo tão protagonista e tão influente que é o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior acaba sendo esse elo de conta, resenha, mostra, é aquilo, normal, como qualquer convivência de amigos no trabalho, passa por N assuntos e passa também por essas questões. E aí, e o mais importante, cara, que eu acho, tá? Você imagina, eu não imagino, eu creio que amigos da minha geração devem ter a mesma impressão que eu. Alguém fala Libertadores e um estrangeiro liga Libertadores a Flamengo, você sabe qual o tamanho disso? E aí pode ser o Mbappé, pode ser o Camavinga, pode ser o Tchouaméni, pode ser seja quem for. Você consegue imaginar alguém, seja do futebol de qualquer... ligando Libertadores e Flamengo? É só um trecho que acaba comprovando esse status atual do Flamengo, de protagonista, de ser uma das principais equipes. Em outros tempos, certamente falaria São Paulo, falaria Santos pelas conquistas com Pelé, ou até mesmo Boca Juniors. Então, assim, um estrangeiro ligar Libertadores e Flamengo, cara, é uma mudança histórica e para uma geração, sem dúvida nenhuma, extremamente especial. Eu vou fechando o vídeo por aqui, pessoal. Deixa aí o seu like. Até o vídeo de amanhã. Um grande e forte abraço a todos. Valeu!